Inicialmente, eu quero saudar a todos os colegas do Ministério Público Brasileiro e dizer da grande honra e satisfação de poder participar desse curso que está sendo promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo em parceria. Hoje nós teremos a oportunidade de fazer a avaliação da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, e a importância dessa lei na medida em que ela reflete um mandado de criminalização explícito contido na Constituição Federal de 1988. Nós vamos, num primeiro momento, fazer a abordagem dos mandados de criminalização e a importância desses mandados de criminalização. Em seguida, nós vamos tratar dos sistemas punitivos propostos pela Lei 11.343 de 2006 e poder refletir também acerca de algumas propostas que se encontram implicitamente contidas nessa lei para fins de atuação do próprio Ministério Público Brasileiro. Quando nós falamos em mandados de criminalização, nós não podemos esquecer que os mandados de criminalização nada mais são do que ordens, do que determinações contidas no texto constitucional, no sentido de que o legislador ordinário, ele não tem a faculdade, mas ele tem a obrigação de proceder ao enfrentamento de determinados temas. Então, esse é o conteúdo dos mandados de criminalização. Nós não estamos trabalhando com uma ideia vaga, muito pelo contrário. Nós estamos, na verdade, trabalhando com ordens, com determinações que são extraídas do texto constitucional, no sentido de que o legislador ordinário, ele vem a proceder ao enfrentamento de determinados temas. Isso é muito importante, porque a Constituição aqui, ela não vai funcionar única e tão somente como limite. A Constituição, ela passa a ser utilizada, na verdade, como ponto de partida. Isso é de uma relevância muito grande, principalmente se o objetivo nosso é enfrentar as novas formas de criminalidade, principalmente a criminalidade sem rosto. O direito penal tradicional, bem ou mal, ele cumpre o seu papel no sentido de proceder ao enfrentamento e trazer soluções para a criminalidade ordinária. Hoje, o nosso grande desafio é enfrentar a criminalidade sem rosto e, principalmente, criar mecanismos de defesa para o próprio Estado no enfrentamento dessa criminalidade. Em suma, nós temos que abandonar aquela ideia própria de uma atuação institucional do Ministério Público que foi construída antes da Constituição de 1988. Nós não podemos, de maneira alguma, desprezar esse modelo, mas a partir do texto de 88, visualizar uma nova forma de enfrentamento. E uma forma de enfrentamento que tem a Constituição, sem dúvida alguma, como base, mas que deve ter também a perspectiva e, sobretudo, o compromisso de ter uma pauta mínima de direitos humanos como sendo algo que se sobrepõe ao próprio texto constitucional. Isso é muito importante, não é? Todos nós sabemos que a Constituição ela é considerada como uma carta de princípios, mas para que ela seja considerada uma carta de princípios, nós temos que partir de um pressuposto, de um valor fundamental que esteja acima dessa carta de princípios. E esse valor fundamental é, sem dúvida alguma, a dignidade da pessoa humana. Então, se nós formos trabalhar com aquela concepção kelseniana de norma hipotética fundamental, que foi construída dentro da ideia do transcendental, que era defendido por Kant, que foi um dos maiores filósofos que o mundo conheceu até hoje, o que seria a nossa norma hipotética fundamental? Aquele valor maior que nortearia a construção do próprio texto constitucional. Essa norma hipotética fundamental seria a dignidade da pessoa humana. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que afirmar que o direito penal ele tem uma fundamentação de índole constitucional é muito pouco. O direito penal da Alemanha nacional-socialista, ele também tinha uma fundamentação constitucional. E isso não inibiu que uma série de garantias individuais
que os direitos humanos fossem violados de forma manifesta. O direito penal de Cuba, da China, dos Estados Unidos, da Venezuela, do Irã, do Iraque, o direito penal de todo e qualquer Estado, ele tem também uma fundamentação constitucional. O mais importante não é ter uma fundamentação constitucional, mas sim estar vinculado a uma pauta mínima de direitos humanos. Ora, dentro dessa concepção é que a Constituição ela não pode ser tida como teto, ela tem que ser visualizada como ponto de partida, como instrumento hábil a ratificação do compromisso do Ministério Público Brasileiro com a dignidade da pessoa humana. E é nesse contexto que aparecem os mandados de criminalização, que estão vinculados não só à história do nosso país, mas também tem um compromisso dos mais importantes em relação aos valores que o Estado brasileiro ele deve assegurar e, sobretudo, buscar. Bom, como é que nós podemos identificar esses mandados de criminalização, essas ordens contidas no texto constitucional, no sentido de que o legislador ordinário ele não tem a faculdade, mas tem a obrigação de proceder ao enfrentamento de determinados temas? Nós vamos encontrar alguns mandados de criminalização explícitos do texto constitucional e vamos também encontrar alguns mandados de criminalização implícitos. E essa questão atinente aos mandados de criminalização implícitos é uma questão ainda um tanto quanto delicada na doutrina. Na verdade, essa ideia de mandado de criminalização implícito, ele nasce com uma decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão de 1975. Uma decisão que conta com 41 anos de idade, o que prova para o direito penal o quanto que ela se mostra como nova. E essa decisão foi tomada levando-se em consideração o quê? Houve uma modificação no Código Penal alemão e essa modificação ela passou a permitir o abortamento até o 3º mês de gestação. Então, uma gestante que até o 3º mês de gestação ela viesse formalizar a concepção de que ela não tinha condições psicológicas naquele dado momento de levar adiante uma gravidez, isso era o que bastava para proceder à interrupção da gravidez. Aliás, essa é a proposta que consta do projeto de Código Penal que está em tramitação no Congresso Nacional. Pelo projeto de Código Penal, que está lá em discussão, a interrupção da gravidez também pode se dar até o 3º mês de gestação, desde que, para tanto, a gestante ela alegue não ter condições psicológicas de levar adiante a própria gravidez. Agora vejam, meus amigos, essa proposta que se encontra no Congresso Nacional, ela já foi formalizada no passado na Alemanha. E ela foi levada até ao Tribunal Constitucional Federal alemão, que faz o controle de constitucionalidade, que na Alemanha não é difuso, mas é concentrado. E o que o Tribunal Constitucional Federal alemão ele fez? Ele declarou inconstitucional essa proposta, essa modificação que havia recaído sobre o Código Penal alemão, sob o argumento, meus amigos, que o mandado implícito de criminalização contido na Constituição Federal Alemã havia sido absolutamente esquecido. Ele havia sido, na verdade, rechaçado para um segundo plano. Pois bem, então é dentro dessa ideia de mandados explícitos e implícitos que nós faremos um apanhado do tema e vamos analisar alguns aspectos da lei de drogas. Bom, onde é que nós vamos encontrar mandados de criminalização na Constituição Federal? O primeiro mandado de criminalização, ele é encontrado no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Esse artigo 3º, inciso 4, ele diz que no Brasil não é admitida qualquer forma de discriminação, seja essa discriminação decorrente de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então é isso que diz
o artigo 3º, inciso 4 da Constituição, que no Brasil não é admitida qualquer forma de discriminação, seja essa discriminação decorrente do preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Bom, esse mandado de criminalização, ele foi, na verdade, contemplado integralmente ou não por parte da Constituição Federal? Essa é uma questão interessante e uma discussão das mais importantes, não é? Se nós formos analisar o texto constitucional, nós vamos verificar que logo após o advento da Constituição de 1988, surgiu uma lei, a Lei 7.716 de 1989. E essa Lei 7.716 de 89, ela trata dos crimes decorrentes do preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem. Essa Lei 7.716 de 89, ela surge como uma resposta a esse mandado explícito de criminalização contido no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Agora vejam que situação interessante. Apesar da Lei 7.716 de 89, ela tratar de preconceito decorrente de raça, cor, etnia, religião, origem, ela não cuida do preconceito decorrente de orientação sexual. Ela não cuida daquele preconceito decorrente de bullying, ou seja, aquele envolvendo a própria situação vinculada à educação. Ela não cuida do preconceito que pode recair sobre uma pessoa que esteja acometida de uma doença grave. Então isso é a demonstração de que esse mandado de criminalização, apesar de se encontrar expresso na Constituição, ele não foi totalmente atendido. Aliás, esse é um tema delicado, não é? Porque quando nós falamos em discriminação, o correto seria que a lei contivesse um tipo penal proibindo de todas as formas, de modo claro, de modo objetivo, a intolerância. Se nós tentarmos, no Brasil, identificar no dia de hoje todas as formas de discriminação e a partir daí elaborarmos uma lei tratando de todas as formas de discriminação, tão logo esse projeto ele esteja pronto, ou a primeira pessoa que sair da sala e tiver contato com a sociedade vai descobrir uma forma de discriminação que não estaria contida no projeto. E por que disso, meus amigos? Por uma razão muito simples. É como enxugar gelo, tentar estabelecer no texto legal modalidades de discriminação. Na verdade, o que o legislador penal brasileiro tem que punir não são modalidades de discriminação, mas sim a intolerância. E a certeza disso nós podemos extrair das próprias ordenações do reino, não é? As ordenações afonsinas que tiveram vigência aqui no Brasil de 1500, para alguns autores até 1512, para outros até 1519, e finalmente aqueles que defendem que elas tiveram vigência até 1521, elas estabeleciam em seu corpo que algumas pessoas eram detentoras de menos direitos do que outras. Isso se deu nas ordenações afonsinas e mais tarde foram repetidas também nas ordenações manuelinas, no Código de Dom Sebastião e nas próprias ordenações filipinas, que foram um diploma penal que teve vigência aqui no Brasil por mais tempo em matéria penal. As ordenações filipinas tiveram vigência aqui de 1603 até 1830, não é? Elas foram sucedidas pelo Código Criminal do Império de 1830, que foi o primeiro diploma penal brasileiro que teve como fundamento uma Constituição brasileira, a Constituição de 1824, uma Constituição marcada pela sua rigidez em sede de princípios. Pois bem, as ordenações filipinas, as manuelinas e também as afonsinas, elas estabeleciam que era considerado como crime a conduta do cidadão português que viesse a contrair núpcias com uma moura
ou com uma judia. Do mesmo modo, a portuguesa que viesse a contrair núpcias, ou a viver, ou a ter um relacionamento com um mouro ou com um judeu, também era acusada da prática de um crime. E esse crime poderia levá-la até mesmo ao exílio. E por que essa situação? Porque os mouros e os judeus, à luz daquela lei, eles não eram detentores dos mesmos direitos que os portugueses. Aliás, as ordenações diziam que os mouros não poderiam ultrapassar as divisas da mouraria, e muito menos os judeus da judaria. E elas iam mais adiante as ordenações. Elas estabeleciam que todas as vezes em que um judeu saísse à rua, ele deveria trazer no peito, ou seja, 5 centímetros acima do mamilo esquerdo, uma estrela de Davi, para que ele pudesse ser identificado. Então, aquilo que nós estamos acostumados a observar nos filmes vinculados à Segunda Guerra Mundial, onde a solução final foi adotada em relação ao povo judeu, na verdade repristinam o quê? Repristinam valores que eram admitidos nas ordenações do reino. Essa mouraria, judaria, nada mais eram do que uma antiga versão do que mais tarde se tornaram os guetos, não é? E essa identificação como a demonstração de uma concepção equivocada de intolerância. Então, se nós queremos evitar aqui no Brasil toda e qualquer forma de discriminação decorrente de preconceito, nós devemos, na verdade, contar com um tipo penal apenas, estabelecendo como crime a intolerância. Um tipo penal que deverá ser um tipo penal aberto, que vai depender de interpretação, de complemento por parte do aplicador da lei. Esse é o caminho. E essa é a demonstração de que política criminal tem que ser política de Estado, não política de governo. O Brasil, ele vem, na verdade, maltratando há muito tempo o direito penal e o direito processual penal. Todas as vezes que ocorre uma tragédia, a lei penal ou processual sofrem uma alteração em caráter pontual. Se traz para a população a ideia de que algo está sendo feito, quando estruturalmente não é feito absolutamente nada, não é? O que nós precisamos, na verdade, é de contar com menos tipos penais, mas com tipos penais de muito mais qualidade, de muito mais conteúdo. E um exemplo disso pode ser retirado com muita clareza, com muita objetividade, da legislação eleitoral. Hoje, quantos são os tipos penais incriminadores contidos nas diversas leis eleitorais? As diversas leis eleitorais prevêem 77 crimes eleitorais. Quantas pessoas cumprem pena privativa de liberdade no Brasil pela prática de crime eleitoral? Nenhuma. Dessa conclusão, nós podemos retirar duas situações. Ou no Brasil ninguém pratica crime eleitoral, ou como já dizia Nelson Hungria na década de 1960, a legislação eleitoral brasileira, a legislação penal eleitoral brasileira, ela funciona como uma espécie de espantalho no milharal, que não é capaz de afugentar o mais tímido dos pardais. Se nós formos, em comparação, analisar outras leis, eu mencionei há pouco o exemplo alemão, o Código Penal alemão ele tem previsão de 8 crimes eleitorais. Entre eles, a conduta de quem compra ou vende voto no parlamento. O Código Penal português prevê 7 crimes eleitorais. E a corrupção eleitoral é um dos crimes punidos de forma mais veemente pelo legislador português. Então isso prova que não é a quantidade de tipos penais que traz segurança, mas justamente a qualidade desses tipos penais. Esse artigo 3º, inciso 4º da Constituição, ele cuida de um mandado de criminalização, mas de um mandado de criminalização que, no meu sentir, é atendido parcialmente. Pois bem, nós vamos encontrar um outro mandado explícito de criminalização
no artigo 5º. Aliás, no artigo 5º nós vamos encontrar vários mandados explícitos de criminalização, inclusive o mais importante deles. O artigo 5º prevê, nos incisos 42 e 44, 2 mandados de criminalização. Então vem o legislador e diz que são imprescritíveis os crimes de racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então é o que diz o legislador, que são imprescritíveis os crimes de racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. Esses são 2 mandados explícitos de criminalização de muita importância, que acabam, de certa forma, trazendo força ao contido no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 43, ele também traz um mandado de criminalização extremamente relevante. Ele aponta a necessidade de combate e enfrentamento da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo. Então ele fala na necessidade de combate e enfrentamento da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. O terrorismo recentemente foi fruto de um projeto que foi convertido em lei, não é? Então hoje o Brasil ele conta com uma lei que trata do crime de terrorismo. Uma lei que está muito aquém daquilo que seria considerado como ideal. Mas o fato de surgir essa lei já é algo absolutamente importante, não é? O combate, o enfrentamento ao terrorismo, ele na verdade nos propicia uma reflexão sobre o próprio papel do direito penal, não é? Como é que se combate o terrorismo? Nós vamos esperar ocorrer um ato terrorista com milhares de pessoas mortas e feridas para justificar a atuação do direito penal? Ou o direito penal aqui, ele tem que exercer um papel prospectivo, não retrospectivo. Ele tem que se anteceder à lesão para atingir as suas finalidades. Me parece que aqui o direito penal ele não pode continuar exercendo aquele papel meramente retrospectivo. Esse papel retrospectivo do direito penal é muito válido quando se fala em criminalidade ordinária. Agora, quando se fala em novas formas de criminalidade, o papel do direito penal não pode ser retrospectivo. Em alguns casos, ele tem que ser prospectivo. Isso também vale para as situações em que o direito penal ele busca salvaguardar e proteger bens jurídico-penais difusos ou coletivos. Então vejam, meus amigos, como é que se combate a pedofilia? Nós vamos primeiro esperar o resultado para depois justificar a atuação no direito penal? Como é que se protege o meio ambiente por intermédio da lei penal? Eu tenho que aguardar um desastre ambiental para justificar a atuação do direito penal? Nesses casos, não. O papel ele tem que ser um papel prospectivo. E sendo um papel prospectivo, é justificável, sim, a punição de atos preparatórios. Assim como se justifica, no meu sentir, a flexibilização de algumas garantias. O problema está no limite da flexibilização dessas garantias. Evidentemente, para que o Estado brasileiro ele também não se transforme, em nome da democracia, em um Estado policialesco. Então, esse é o grande desafio. Agora, essa questão envolvendo a necessidade de uma atuação preventiva, ela é muito importante. Na verdade, o terrorismo nos convida também a refletir sobre o próprio papel da pena privativa de liberdade, não é? De que adianta estabelecer uma pena privativa de liberdade variável de 20 a 30 anos para quem vem a praticar o crime de terrorismo, ou de 12 a 20 anos, 12 a 30 anos, quando na verdade a pessoa acredita que ela é propulsora e ela é responsável pela difusão de uma mensagem tão importante que a sua própria vida, a perda da vida, se justifica em nome dessa mensagem.
Então dizer para alguém que está disposto a praticar um ato terrorista, que o sujeito vai ser condenado a uma pena privativa de liberdade, não traz qualquer tipo de reflexo sob o ponto de vista de intimidação, não é? Então o próprio conceito de resposta penal aqui, ele fica de certa forma vulnerado, não é? E até mesmo a ideia de reinserção social, porque na grande maioria das vezes, as pessoas que abraçam uma causa como essa, no dia a dia elas convivem regularmente com a sociedade, não é? Ou seja, o problema é quando essa situação ela emerge, ela apresenta. Aqui nós temos uma dificuldade muito grande. E me parece que o atentado de 11 de setembro, ele demonstra isso com muita clareza, não é? Como é que eu posso prevenir a ação de pessoas que se utilizam de conhecimentos técnicos, como conduzir aeronaves, para transformar a aeronave num instrumento de ataque em face de pontos estratégicos? Qualquer pessoa, quando tenta ingressar em território americano, ela passa por vários detectores de metais, não é? A sua bagagem é examinada minuciosamente. Agora, não há como, de maneira alguma, abstrair o que se encontra na mente da pessoa, e muito menos as técnicas que ela vem a desenvolver. E o atentado de 11 de setembro bem demonstra isso. Nós temos pessoas que se qualificaram na condução de aeronaves, utilizaram essas aeronaves com os tanques cheios como instrumento de ataque, não é? Então isso mostra a complexidade desse tema, que está associado a outros temas. Eu mencionei exemplificativamente a pedofilia. Como é que eu posso controlar se a pessoa que está mantendo contato com meu filho ou com minha filha por intermédio da internet é também uma criança? Ou é alguém que está se utilizando de um linguajar e de um agir próprio de criança para justamente angariar a confiança dos meus filhos e a partir daí poder atuar? Então o direito penal aqui ele não pode exercer um papel retrospectivo. Ele tem que exercer um papel prospectivo. E o Ministério Público brasileiro não pode ter receio de defender isso, não é? Nós precisamos acabar com essa ideia do que politicamente correto é única e tão somente defender de forma veemente a impunidade. Não, isso não é politicamente incorreto. Porque, infelizmente, todos aqueles que são muito liberais em matéria penal, eles são absolutamente conservadores em relação às vítimas, não é? Eles são liberais em relação aos criminosos, mas em relação às vítimas e seus familiares, eles são absolutamente conservadores. E cabe ao promotor de justiça estabelecer o equilíbrio e, sobretudo, o compromisso social dele é com justiça social, não com o bem-estar daquele que infringiu a lei, única e tão somente. Aquele que infringiu a lei tem que ser tratado com seriedade, com dignidade e com respeito. Mas o nosso compromisso são com os valores sociais do trabalho, da democracia e com a preservação da paz social. É isso que deve ficar claro, não é? Pois bem, o terrorismo hoje ele é objeto de enfrentamento por parte da lei penal. Assim como os crimes hediondos são tratados com fundamento na lei penal, não é? São tratados com fundamento na Constituição Federal. A Lei 8.072 de 1990, de que de inconstitucional não tem absolutamente nada, o que ela faz? Ela única e tão somente atende a um mandado explícito de criminalização. Isso significa, meus amigos, que não há qualquer impedimento na lei de crimes hediondos tratar de forma mais gravosa o autor de um crime hediondo assemelhado. Isso de inconstitucional não tem absolutamente nada, porque a lei de crimes hediondos, o fundamento maior dela é exatamente a Constituição. O fundamento maior da lei de crimes hediondos é a Constituição. E se nós formos analisar a lei 8.072 de 1990, na versão que ela apresenta hoje, nós vamos chegar à conclusão de que essa lei ela está em consonância com o mandado explícito de criminalização. Ela atende plenamente ao mandado explícito de criminalização. Isso também se dá em relação à lei de tortura, a lei 9.455 de 1997.
Essa lei, quando surgiu, ela teve o condão, o propósito que acabou sendo alcançado de corrigir algumas inconsistências contidas na lei de crimes hediondos. Ora, se a tortura é um crime equiparado ao hediondo, e se a própria lei de tortura, na sua primeira versão, passou a admitir a progressão de regime prisional, é evidente que isso teve a finalidade de sensibilizar o legislador da inconstitucionalidade do então parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que dizia que o autor de crime hediondo ou assemelhado ele não teria direito à progressão de regime prisional. Essa correção foi feita e a partir do momento que existiram algumas adequações, evidentemente que a lei ela passou a conter e a expressar aquilo que a Constituição Federal se preocupava. Então aqui nós temos mandados de criminalização atendidos plenamente. Bom, e em relação ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins? Em relação ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, não há dúvida alguma de que o mandado de criminalização contido expressamente na Constituição foi atendido plenamente pela Lei 11.343 de 2006. Sobre essa Lei 11.343 de 2006, eu gostaria de estabelecer algumas considerações, gostaria de fazer algumas observações. E eu abro uma janela em relação aos mandados de criminalização, justamente para discutir alguns tópicos e poder, em relação a eles, aprofundar a discussão e o enfrentamento juntamente com os colegas, não é? Acho que esse é o papel nosso e é uma coisa importante. Essa Lei 11.343 de 2006, que acabou de completar, ela na verdade acabou de completar 10 anos, ela estabeleceu um quadro até então novo para o direito penal brasileiro. Nós temos uma lei que ela tem no seu corpo dois sistemas punitivos absolutamente diferentes. Um primeiro sistema punitivo destinado à pessoa que é surpreendida portando substância entorpecente para fins de uso próprio. E um outro sistema punitivo absolutamente distinto, direcionado ao traficante. Então, sob o ponto de vista da teoria geral do direito, essa lei ela traz inovações importantíssimas, porque eu tenho um mesmo corpo legal com dois sistemas punitivos absolutamente diferentes, com os quais, eu repito, nós podemos concordar ou não, mas isso é uma outra situação. Eu quero falar sobre o primeiro sistema punitivo, que é aquele proposto em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal, se ele foi recepcionado ou não pela Constituição. Essa discussão com a devida vênia me parece uma discussão que não deveria estar sendo travada no Supremo Tribunal Federal. Ela deveria estar sendo travada no Congresso Nacional, não é? Essa é a grande colocação que tem que ser feita, não é? Então, aqueles argumentos que são apresentados de forma favorável à recepção ou de forma contrária a ela, me parecem absolutamente vencíveis diante de uma situação, não é? Uma das grandes críticas lançadas ao artigo 28 da Lei de Drogas é que o legislador ele não busca salvaguardar a saúde pública, mas maiormente diante de uma pessoa que é maior e capaz, pessoa essa que entende por bem fazer uso de drogas de forma recreativa ou não, e que não caberia ao Estado, na verdade, tutelar esse comportamento, não é? Esse argumento ele é enfrentado por um outro que vem e sustenta que o legislador, quando pune a conduta contida no artigo 28, que ele busca, na essência, é salvaguardar a saúde pública. Me parece que aqui, meus amigos, embora o primeiro argumento daqueles que entendem que não houve recepção da Constituição em relação ao artigo 28, esse argumento apresentado por essa corrente, não é? É um argumento absolutamente retórico, mas não ele não parte daquele período, daquela concepção retórica do período pré-socrático,
em que se estabelecia uma premissa correta e a partir daí era desenvolvido todo um raciocínio também correto. Ele, na verdade, trabalha com um conceito de retórica, que é a retórica às avessas, como nós a conhecemos hoje, não é? Onde a pessoa parte de uma premissa equivocada e, diante dessa premissa equivocada, desenvolve todo um raciocínio também equivocado, não é? O artigo 28 da Lei de Drogas, na essência, ali não há proteção a bem jurídico penal algum. O que há, na verdade, é a proteção e o compromisso com a rigidez do sistema. E a pergunta que vem é a seguinte: bom, mas nós podemos ter um crime onde não há proteção a um bem ou interesse específico? Nós podemos sim, desde que esse crime ele tenha como uma finalidade maior salvaguardar todo o sistema. O sistema que nada mais é do que um esquema de interpretação que deve ser integrado por unidade, por coerência e por completude. E quando nós falamos em completude, nós não estamos dizendo que a lei deve ter resposta para tudo. Porque a lei fala não só por intermédio das suas normas, mas ela também fala pelo seu silêncio, não é? E a completude é isso, é encontrar solução ou na palavra que é extraída da norma, ou no próprio silêncio dela decorrente. Vejam, o artigo 28, no meu sentir, ele foi evidentemente recepcionado pela Constituição Federal de 88, não é? Ele não traz qualquer vício de inconstitucionalidade, muito pelo contrário. E ele existe justamente para assegurar, para salvaguardar a rigidez do sistema. Esse é o ponto que deve ser colocado com muita clareza, com muita objetividade, não é? Eu não sou obrigado a conviver com pessoas ao meu lado fazendo uso de drogas e achar que isso é normal. Eu não sou obrigado a isso, muito pelo contrário, não é? Mesmo porque nós não podemos esquecer que um dos grandes problemas que surgiram por intermédio dessa Lei 11.343 foi estabelecer determinadas situações que caracterizam crime, mas não permitir uma salvaguarda da não observância à lei. Esse é o grande problema, não é? E nós vemos isso com muita clareza no artigo 28, em que aplicada uma pena, se ela não é cumprida, essa pena imposta ela não pode ser convertida em privativa de liberdade. Ou seja, isso é demonstração de que de nada vale uma norma penal incriminadora se essa norma penal incriminadora não traz uma resposta que seja considerada como uma resposta efetiva. Então essa discussão que hoje é travada no Supremo Tribunal Federal, ela deveria ser travada no Congresso Nacional. E aqui reside um problema muito grande. Quando a população atravessa a rua e passa a levar os seus pleitos, os seus problemas, as suas preocupações ao Supremo Tribunal Federal, entendendo que o Congresso Nacional não deve ser de maneira alguma o órgão responsável por receber esses reclamos e postulações, nós começamos a contar com um problema, não é? Porque quem é encarregado de realizar políticas públicas efetivamente, de ditar os quadros de mudança social, não é o Supremo Tribunal Federal, mas sim o Congresso Nacional, não é? O Supremo Tribunal Federal tem um papel de suma relevância, que é trazer segurança jurídica. Mas quem faz justiça na acepção verdadeira do termo, e esse é o órgão encarregado para tanto, é o Congresso Nacional, que é, sem dúvida alguma, o retrato da sociedade. É composto, na sua esmagadora maioria, por pessoas sérias, pessoas competentes, mas tal como a sociedade também possui algumas pessoas que não seguem aquela linha do que é desejável, não é? E como tudo na vida, o que ganha força não é a conduta de quem cumpre a lei, mas daquele que distorce o compromisso com a própria lei ou aquilo que deveria ser sanado ou deveria ser protegido por intermédio da lei. Então vejam, meus amigos, esse artigo 28, ele mudou sensivelmente o sistema jurídico penal brasileiro. Ele permite a imposição de 3 penas que não são consideradas como penas tradicionais no Brasil. O sujeito é surpreendido portando substância entorpecente para fins de uso próprio, ele pode ser
advertido sobre os efeitos maléficos da droga, ele pode ser condenado a prestar serviço à comunidade por até 5 meses, e essa é uma situação que discrepa totalmente do Código Penal, porque permite de imediato a imposição de uma pena restritiva de direitos de forma originária, não em substituição a uma privativa de liberdade. Ele permite também a submissão a programa ou a curso educativo, também por até 5 meses. Se houver reincidência por parte do agente, ele poderá ter que prestar serviço à comunidade por até 10 meses, ou se submeter a programa ou a curso educativo, também por até 10 meses. Então é uma situação curiosa, porque o reincidente em crime doloso continua aqui tendo acesso à pena restritiva de direitos. A Lei 11.343, ela diz que esse crime do artigo 28 é uma infração de pequeno potencial ofensivo. Ora, se ele é uma infração de pequeno potencial ofensivo, vai admitir transação penal. Mas eu venho discutindo e refletindo e conversando comigo mesmo há mais de 10 anos, qual poderia ser a proposta que o órgão do Ministério Público teria condições de deduzir em face daquele que é surpreendido portando substância entorpecente para fins de uso próprio. Partindo-se da premissa de que, em havendo transação penal, a proposta de transação não pode ser idêntica à pena cominada ao autor do delito. E aí vem a pergunta: o que pode ser melhor do que uma advertência sobre os malefícios da droga? Sinceramente, eu não sei. Talvez a única coisa que possa ser melhor a título de proposta de transação penal seja o promotor pedir desculpas à sua excelência o réu, ou que pode se tornar réu, porque ele foi surpreendido fazendo uso de drogas e, consequentemente, portando a droga. Isso é brincadeira, não é? Direito penal não é direito premial. Então, qual é a proposta? Isso sim pode se aventar como inconstitucional. Só que tem um problema, que é evidente que uma situação dessa não terá o reconhecimento da inconstitucionalidade por uma razão muito simples, de uma proposta dessa magnitude. Porque jamais o acusado ou seu defensor vão se insurgir como uma proposta como essa. Sem contar que o efeito intimidatório e até mesmo retributivo de uma situação como essa, uma pena como advertência, é algo absolutamente inexistente, não é? Mas não é só aqui que reside o grande problema dessa lei. Esse artigo 28 da Lei de Drogas, ele vem e diz expressamente que se o agente condenado pela prática do crime do artigo 28 não cumpre a pena, o juiz poderá admoestá-lo verbalmente ou poderá impor a multa. Essa admoestação verbal, ela na verdade não tem efeito intimidatório absolutamente algum. Aliás, é de se questionar qual que é a diferença entre a advertência que é mencionada no corpo da própria lei e a admoestação verbal. É difícil visualizar isso, não é? Pois bem, agora, o que eu acho que é interessante discutir com os colegas é a natureza jurídica dessa multa, não é? Qual que é a natureza jurídica dela? Uma pessoa é condenada à prestação de serviço à comunidade, não presta serviço à comunidade, tendo plenas condições para tal. O juiz resolve impor uma multa. Qual que é a natureza jurídica dessa multa? Ela não pode ser considerada como pena, porque não há como se impor uma pena a alguém sem o devido processo legal, partindo-se única e tão somente da ideia de que o agente se recusou terminantemente a cumprir aquilo que estava estabelecido por intermédio de uma sentença. Então, eu não posso impor uma pena sem processo legal sob o argumento de que alguém não cumpriu única e tão somente a sentença. Então, ela não é certamente uma pena. Agora, para que serve essa multa? Essa multa, ela na verdade tem como finalidade obrigar o agente, ou pelo menos intimidar o agente de forma a cumprir a pena. Aí vem a indagação. Bom, mas então ela tem o papel do quê? De uma cláusula penal? Então eu tenho uma cláusula penal que acaba funcionando como instrumento para obrigar o cumprimento de uma pena? Isso soa, no mínimo, absurdo.
Mas se nós analisarmos a essência da natureza jurídica dessa multa que é destinada a quem não cumpre a pena imposta na hipótese do artigo 28, na essência ela vai funcionar como verdadeira cláusula penal. Mesmo porque o seu pagamento não inibe o cumprimento da pena. E nem o cumprimento da pena vai inibir a cobrança dessa multa. Isso mostra um direito penal um tanto quanto frágil, não é? A pena de prisão, já dizia Foucault, não é a melhor solução, mas em alguns casos é a única medida da qual nós dispomos e dela nós não podemos abrir mão, não é? A grande dificuldade aqui, ela reside exatamente no não cumprimento da sanção. A partir do momento que não é cumprida a sanção, qual é a consequência? Nenhuma, não é? Na prática, nenhuma. E isso demonstra que o legislador talvez tenha escolhido o pior dos caminhos. Entre incriminar ou descriminalizar esse comportamento do artigo 28, o legislador não optou nem por um nem por outro, ele ficou no meio termo. E aqui não é possível ficar numa situação intermediária. Ou se assume a incriminação com os ônus dela decorrentes, ou, na verdade, se assume a descriminalização também com as consequências dela decorrentes. O que não dá é o legislador dizer o seguinte: olha, eu incrimino, mas não muito. Não é bem assim. Isso é que não é possível, não é? Se o artigo 28 ele contém esses problemas, em relação ao tráfico de drogas, o legislador ele fez uma opção um pouquinho diferente. O que ele fez? Ele, na verdade, repristinou a classificação dos criminosos que era prevista no projeto de Código Penal de 1938, elaborado pelo professor Alcântara Machado. Projeto de Código Penal de 1938, ele estabelecia uma classificação dos criminosos. Isso foi abolido pela comissão revisora desse projeto de Código Penal, que num primeiro momento era integrada por Costa e Silva, e com a morte dele foi assumida por Nelson Hungria, e era composta ainda por Narcélio de Queiroz, por Vieira Braga, por Roberto Lira, e que teve um papel extremamente relevante. Na verdade, o nosso Código de 1940, ele é fruto do projeto inicial de Alcântara Machado, mas principalmente das modificações que foram introduzidas por essa comissão, que teve, sem dúvida alguma, à sua frente aquele que pode ser apontado como o maior penalista que o Brasil conheceu até hoje, que foi Nelson Hungria. O direito penal brasileiro, sem favor algum, ele pode ser dividido antes de Nelson Hungria e depois de Nelson Hungria. Nelson Hungria não foi um dos maiores penalistas que o Brasil conheceu. Ele foi indiscutivelmente o maior penalista que o Brasil conheceu. Pois bem, meus amigos, e por que eu digo que em relação ao tráfico de entorpecentes foi adotada a classificação dos criminosos? Porque o legislador deixa isso muito claro por intermédio de alguns dispositivos, como o artigo 36. No artigo 36, qual é a conduta punida com uma pena variável de 8 a 20 anos? É a conduta daquele que financia o tráfico de entorpecentes numa determinada região, do capitalista da droga. Esse capitalista da droga, ele vai, na verdade, sofrer uma resposta penal diferente daquela direcionada ao traficante ordinário, que por seu turno também não vai ocasionar a mesma resposta, vai ter uma resposta idêntica ao do traficante eventual. O artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, ele trata exatamente do traficante eventual. É por isso que, em relação a ele, o legislador permite a diminuição da pena de 1/6 a 2/3. E é exatamente essa condição de traficante eventual que justifica um recente julgado do Supremo Tribunal Federal, entendendo que, nessa hipótese especificamente, o crime não poderia ser catalogado como um crime hediondo, não é? Essa é uma questão interessante, porque também existe uma hipótese específica na Lei de Drogas, que é aquela em que o agente ele acaba adquirindo substância entorpecente para consumir junto com pessoas do seu convívio, em que essa infração é considerada como infração de pequeno potencial ofensivo.
Então, a grande novidade, me parece, que pode ser extraída em relação ao tráfico de entorpecentes, é que a lei de drogas, no que diz respeito a ele, ela procedeu a uma verdadeira classificação dos criminosos. E eu quero aqui enfatizar que há um dispositivo nessa lei muito importante, que é o artigo 44, que foi julgado parcialmente inconstitucional por parte do Supremo Tribunal Federal, mas que, com todo respeito, de inconstitucional não tem nada, não é? Não é só o Poder Judiciário que corrige o Legislativo. Não são poucas as vezes que o Legislativo ele corrige o Judiciário, não é? O Legislativo, quando vem e coloca nesse artigo 44, caput, que ao tráfico de drogas, que em relação ao tráfico de drogas não se admite substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ele está corrigindo um posicionamento que foi adotado em relação a vários tribunais superiores, permitindo substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos envolvendo tráfico de entorpecentes. O tráfico é um crime extremamente grave, que não tem classe social. E ele não é praticado com emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, mas o seu enfrentamento é uma necessidade das mais relevantes por parte de um Estado democrático. Então vejam, o legislador ele pode coibir a substituição de pena em situações como essa? É claro que ele pode, mesmo porque nós estamos falando de um dispositivo que tem como fundamento um mandado explícito de criminalização. Então, em inconstitucional não tem nada em se proibir substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E com a devida vênia, meus amigos, me parece que realmente nós precisamos acreditar de forma fervorosa em um mundo melhor, pensando que alguém condenado por tráfico de drogas pode no dia seguinte ir prestar serviço à comunidade ou voltar a ter contato direto com determinados fragmentos da comunidade. Então aqui a situação é um pouquinho delicada, não é? Não é porque o crime não foi praticado com emprego de violência à pessoa ou grave ameaça que o crime deixa de ser grave, muito pelo contrário. O tráfico é exemplo concreto de que crime grave também pode ser praticado sem o emprego de violência à pessoa ou grave ameaça. Associação criminosa é outro exemplo. Então aqui, meus amigos, eu quero fazer coro à voz dos que, de forma irresignada, manifestaram-se em relação a essa decisão. Essa decisão não tem nada, esse dispositivo, ele não tem nada de inconstitucional. Muito pelo contrário, esse dispositivo, ele atende a quê? A um mandado explícito de criminalização. O mesmo mandado explícito de criminalização que vem e diz que não é cabível o sursi, que não é cabível a anistia, que não é cabível graça ou indulto naquelas hipóteses contidas nos artigos 33 caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 da Lei de Drogas. Então me parece que a grande justificativa para a constitucionalidade do dispositivo é exatamente essa, não é? E tendo-se em vista um fator muito relevante, ou seja, o judiciário ele corrige em boa parte das vezes os desmandos e os equívocos do legislativo, mas o legislativo também corrige algumas posturas que por vezes são adotadas pelo judiciário, porque numa democracia em que deve haver respeito à tripartição de funções, nenhum poder atua de forma absoluta. Esses poderes, eles são, na verdade, eles são monitorados, uns pelos outros, né? Um pelos outros. E essa deve ser a tática, essa deve ser, na verdade, a tônica dos valores próprios de um Estado democrático. A Lei de Drogas, ela traz essa necessidade de enfrentamento. E evidentemente que aqui o papel que compete ao Ministério Público é o papel dos mais importantes, não é? Ou seja, nós temos agora também que repensar a nossa própria atuação. Não adianta esperar o reconhecimento da inconstitucionalidade de um dispositivo para bradar.
Nós temos, na verdade, que nos anteceder a essa própria discussão, não é? E um exemplo maior disso, acho que pode ser extraído da lei relativa às cautelares, não é? No processo penal. Esse projeto ficou sendo discutido durante 10 anos. Quando foi sancionado pela Presidente da República, acolheu a todos de uma forma surpresa. Vejam, nós temos que repensar a nossa própria atuação e as estratégias do que diz respeito ao enfrentamento da criminalidade, maiormente da criminalidade organizada. E o tráfico de entorpecentes é, sem dúvida alguma, o grande combustível desencadeador das ações da criminalidade organizada. Pois bem, eu quero ainda continuar falando sobre os mandados de criminalização e quero tratar de um mandado de criminalização totalmente especial, que é aquele contido no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele diz que todas as vezes em que o Brasil ele subscreve um tratado ou convenção internacional vinculado à área de direitos humanos, desde que esse tratado ou convenção internacional ele seja aprovado por cada uma das casas legislativas em dupla votação com 3/5 dos votos, ele assume a condição de emenda constitucional. Então esse artigo 5º, parágrafo 3º, ele contém o principal mandado de criminalização. É aquele que mantém a conexão entre o direito penal constitucional e a observância, a obediência a uma pauta mínima de direitos humanos. Então, quando o legislador ele vem e diz isso, que todas as vezes em que for assinado um tratado ou convenção internacional vinculado à área de direitos humanos, que esse tratado ou convenção internacional tem que passar por cada uma das casas legislativas, submetido à dupla votação, ser aprovado com 3/5 dos votos, o que o legislador está dizendo é o seguinte: não basta que o direito penal tenha um fundamento constitucional, é necessário que esse fundamento constitucional também esteja concatenado a uma pauta mínima de direitos humanos. E quando nós falamos em uma pauta mínima de direitos humanos, nós estamos falando em direitos sociais, nós estamos falando em políticas públicas, nós estamos falando na necessidade de enfrentamento da miséria, da fome, da necessidade de atender não só a primeira infância, nós estamos falando naquelas ações que são tão caras à atuação de cada um de nós como promotores de justiça. E esse mandado de criminalização, que ele busca, de certa forma, fazer, é dar um status ao direito penal brasileiro com uma conotação preocupada com algo maior, que é justamente aquele valor a que eu mencionei, a dignidade da pessoa humana. Existem outros mandados de criminalização que podem ser aqui apontados, como o artigo 7º, inciso 10 da Constituição Federal, que diz que deve haver um enfrentamento sério da retenção dolosa do salário dos trabalhadores. Esse mandado de criminalização ele é atendido de uma forma muito tímida pelo Código Penal brasileiro, quando estabelece alguns crimes que são considerados como crimes contra a organização do trabalho. Essa é uma atuação importante por parte do Ministério Público brasileiro, não é? Enfrentar o trabalho escravo, tanto daquele trabalho escravo que se dá no meio rural, mas principalmente o que se dá no meio urbano. Porque quase sempre o trabalho escravo, ele acaba sendo a porta de entrada para outras formas de criminalidade, como o próprio tráfico de pessoas. Então o enfrentamento do trabalho escravo é algo que não pode ser de maneira alguma jungido ao segundo plano, muito pelo contrário, ele tem que ser objeto de atenção permanente por parte do direito penal. E esse dispositivo, ele na verdade dá essa possibilidade, todavia ela não é atendida de forma flagrante, de forma objetiva. Nós vamos encontrar também dois outros mandados de criminalização extremamente importantes. O artigo 225, que trata da necessidade de proteção ao meio ambiente, evitando-se a proliferação de condutas lesivas ao meio ambiente. A Lei 9.605 de 98, que é a chamada Lei Ambiental, de certa forma, ela atende a esse mandado de criminalização. E ela também nos convida a uma reflexão muito interessante, quando, em observância ao que estabelece os artigos 173, parágrafo 5º, e 225, parágrafo 3º, ambos da Constituição Federal,
ela aponta para a possibilidade de punição da pessoa jurídica criminosa, não é? Vejam, os artigos 173, parágrafo 5º e 225, parágrafo 3º, ambos da Constituição Federal, eles dizem expressamente que a pessoa jurídica ela deve ser responsabilizada civil e criminalmente por atos cometidos contra a ordem econômica, contra o sistema financeiro, contra a economia popular e contra o meio ambiente. A grande discussão que se coloca no meio acadêmico é se caberia à Constituição Federal estabelecer as hipóteses em que a pessoa jurídica pode cometer crimes ou se isso deveria ser matéria própria de lei ordinária, não é? Me parece que esse não é um tema que deveria ser objeto de enfrentamento por parte da Constituição Federal, a punição da pessoa jurídica. Mas, de qualquer modo, nós precisamos entender que existem algumas formas de criminalidade, maiormente a criminalidade de rapina, e os exemplos eles estão aí à exaustão, que só podem ser enfrentadas se houver efetivamente uma preocupação toda especial em relação à pessoa jurídica, não é? A pessoa jurídica criminosa. Existem crimes contra a ordem econômica, como contra o sistema financeiro, que não podem ser punidos seriamente e com profundidade se não houver a punição da pessoa jurídica. É evidente que para que haja a punição da pessoa jurídica, o Código Penal vai ter que ter uma parte geral ou alguns dispositivos da parte geral dedicados exclusivamente à pessoa jurídica. A título exemplificativo, eu não posso continuar trabalhando com a teoria restritiva para definir autor. Eu vou ter que trabalhar com a teoria do domínio do fato, aquela que diz que o autor não é apenas aquele que realiza a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal incriminadora, mas todo aquele que tem o domínio final do fato, que tem o controle da ação típica dos demais. Só é possível punição da pessoa jurídica adotando-se a teoria do domínio do fato. Só é possível a punição da pessoa jurídica se a conduta ela estiver normatizada, assim como o elemento subjetivo. E o colega vai dizer, mas como é que eu vou ter uma conduta normatizada no corpo do próprio código? Isso é possível? É claro que é possível. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ao tratar da omissão penalmente relevante, ele traz situações concretas em que a conduta é normatizada. E ao se falar de pessoa jurídica, nós temos que trabalhar com essa ideia, com esse contexto. Se realmente nós temos o compromisso e a obrigação de democratizar o banco dos réus, para que isso se torne uma realidade e não um mero discurso de natureza retórica, a pessoa jurídica criminosa, ela precisa sim ser objeto de imputação. E deve recair sobre ela a atuação do direito penal. Nós não podemos mais continuar atuando com aquele modelo de Ministério Público do século passado, especificamente da segunda parte do século passado. É necessário ousar, é necessário avançar. E para isso nós temos, evidentemente, que repensar novas formas de imputação e, principalmente, analisar a realidade como algo em constante transformação. Daí a necessidade de punição da pessoa jurídica criminosa. Então esse é o mandado de criminalização que, bem ou mal, foi atendido pela Lei 9.605 de 98. E um outro mandado de criminalização muito importante é aquele contido no artigo 227, parágrafo 4º da Constituição, que diz que aqui no Brasil não se admite qualquer forma de abuso e exploração sexual em face da criança e do adolescente. Esse dispositivo ele foi atendido por intermédio da Lei 12.015 de 2009, que fez uma alteração muito importante no Código Penal. Ela acabou com aquele título que tratava dos crimes contra os costumes e passou a cuidar dos crimes contra a dignidade sexual. Ela acabou com o conceito de violência presumida, mas trouxe o conceito de vulnerabilidade. E ao contrário do que é sustentado por alguns autores, violência presumida não se confunde com vulnerabilidade, não é? A violência presumida, a presunção, ela nunca se dava em caráter absoluto.
era em caráter relativo. Na vulnerabilidade, em alguns casos, o caráter é absoluto. Eu vou citar um exemplo, que é o da menina que tem 13 anos de idade e que é explorada sexualmente, ela vive da prostituição. Não importa se essa menina ela se prostitui por um prato de comida ou por um vestido melhor, isso não interessa. Essa menina está numa situação de vulnerabilidade. Se ela está numa situação de vulnerabilidade, aquele que mantém conjunção carnal com ela ou pratica ato libidinoso tem que ser processado e condenado por estupro. Bom, mas essa é uma medida radical? Não, isso não é uma medida radical. Isso é uma medida compatível com a não exploração da infância e da juventude sob o ponto de vista sexual, não é? Eu não posso, na verdade, apanhar alguém que foi excluído socialmente, utilizar esse argumento de exclusão social para excluí-la novamente da proteção penal. Ou seja, essas são situações em que não existe presunção relativa, mas uma presunção de caráter absoluto. Essa lei 12.015 de 2009, ela mudou o Código Penal e deu vazão completa a esse mandado de criminalização. A pergunta que os colegas devem estar fazendo após uma hora dessa discussão que está sendo travada é a seguinte: bom, e quando o mandado de criminalização ele não é atendido? Quais são os caminhos que podem ser adotados? Bom, existem 3 caminhos que podem ser adotados em razão da não observância de um mandado de criminalização. O primeiro caminho, que não se mostra como mais adequado, seria o mandado de injunção. Esse é um caminho que traz uma solução relativa. E por que relativa? Porque o mandado de injunção me parece que não é um instrumento mais adequado para a exigência de cumprimento de um mandado de criminalização. Nós poderíamos falar na arguição de descumprimento a preceito fundamental, que é um outro caminho razoável, mas que também não dá vazão plena ao enfrentamento do tema. Me parece que o caminho que se afigura como mais acertado seria, na verdade, a propositura de uma ação de declaração de inconstitucionalidade por omissão. Essa ação deveria ser proposta pelo Procurador-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, e se o Supremo reconhece a inconstitucionalidade por omissão e determina ao chefe do Poder Legislativo que cumpra o mandado de criminalização e o chefe do Legislativo simplesmente não toma providência alguma, qual caminho pode ser adotado? Infelizmente, a Constituição não permite, numa hipótese como essa, recall ou traz qualquer outro tipo de alternativa. O que mostra, meus amigos, que esse é um caminho que ainda precisa ser suficientemente construído por parte da doutrina, não é? É um caminho que precisa ser pavimentado. E essa pavimentação, ela só vai acontecer efetivamente com o amadurecimento da democracia. Eu quero, por fim, nesse encontro nosso, falar um pouquinho e lançar aqui as sementes, a discussão que certamente vai ser levada adiante com muito mais proficiência, com muito mais técnica, com muito mais capacidade por parte dos colegas, que diz respeito aos mandados implícitos de criminalização. Os mandados implícitos de criminalização, eles são extraídos da avaliação conjugada de 2 dispositivos constitucionais, dos artigos 1º e 3º da Constituição Federal. É justamente essa análise conjugada dos artigos 1º e 3º da Constituição Federal que irá nos permitir identificar alguns mandados implícitos de criminalização. Esses mandados implícitos, eles decorrem do quê? Da necessidade de enfrentamento de determinados temas sob pena de perecimento do próprio Estado Democrático de Direito. Hoje nós podemos identificar com muita clareza 2 mandados implícitos de criminalização. Um deles decorrente da necessidade de combate à corrupção. O Estado brasileiro, tal como vem atuando hoje, ele faz o enfrentamento da corrupção de forma clara, transparente, objetiva, ou o próprio Estado irá perecer. Então não é possível, na verdade, alimentar a democracia
sem efetivo combate à corrupção. E uma outra necessidade que também é fruto do enfrentamento dos mandados implícitos de criminalização, ela se dá em relação ao combate à criminalidade organizada. O enfrentamento à criminalidade organizada é algo de uma relevância absolutamente singular. E cabe efetivamente ao Estado brasileiro proceder esse enfrentamento através do seu braço forte, que é o Ministério Público. Pois bem, meus amigos, essas são algumas situações que envolvem mandados implícitos de criminalização. E me parece que o nosso papel é justamente estar atento a eles, né? E, sobretudo, direcionar os nossos esforços, a nossa convicção no sentido de enfrentamento. Eu quero encerrar aqui a minha participação nesse curso, dizendo da honra, da grata satisfação de poder me comunicar, ainda que indiretamente, com os colegas, colocando à disposição de todos a nossa Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, que está a serviço não só do Ministério Público de São Paulo, mas do Ministério Público brasileiro. Convicto, meus amigos, que se nós queremos ter efetivamente borboletas em nossos jardins, nós não precisamos sair correndo atrás delas. Basta única e tão somente cuidar desses jardins. Muito obrigado a todos pela paciência, pela consideração e principalmente pela generosidade.